Se você tá aqui é porque tem alguma coisa no seu quarto que te incomoda. Você quer que o quarto fique aconchegante, gostoso de ficar, mas mesmo estando com a cor certa e organizado, ainda não tem aquela sensação de descanso que você merece. E o erro muitas vezes não tá em gastar com decoração cara, nada disso. São detalhes tão comuns que acabam passando despercebidos. E eu tenho certeza que pelo menos um deles está aí no seu quarto agora. Eu sou a Fábia do Decore com Alma e esse é mais um episódio do Você Decora. Hoje eu quero te mostrar coisas do dia a dia que estão roubando o conforto do seu quarto. Nos vídeos anteriores a gente falou da sala e da cozinha, mas no quarto moram erros que quase todo mundo faz. Por exemplo, esse é um quarto que está arrumado, tem algumas decorações, mas com esses excessos complica. Agora olha como fica tirando tudo isso. Percebeu como parece mais leve? Eu sei que por necessidade a gente transforma o quarto no lugar onde guarda tudo o que não cabe no resto da casa. É ou não é? Isso já aconteceu comigo. Se não cabe embaixo da cama, a gente coloca em cima do guarda-roupa, usa as paredes e enche todos os cantinhos. Daí aparecem coisas até o teto, casacos e bolsas penduradas, um monte de itens e um quarto difícil de relaxar. Agora eu sei que muita gente deve estar pensando, mas Fábia, eu moro numa casa pequena, onde eu vou colocar tudo isso? Essa é uma dúvida justa, mas será que tudo precisa mesmo estar ali? Eu gosto de pensar assim, existe coisa de usar e existe coisa de guardar. Roupa que você usa toda semana, sapatos, lençóis e maquiagem, tudo isso precisa ficar fácil de pegar. Agora me responde, caixas de sapato e sacos de edredom que você usa só 2 vezes no ano precisam mesmo estar aparecendo o tempo todo? O problema não é ter essas coisas, o erro é quando elas viram parte da decoração sem querer. Para resolver isso, sugiro usar caixas organizadoras dessas bonitas e neutras em cima do seu roupeiro. Além de organizar, elas ajudam a esconder a bagunça visual. Outra ideia é instalar uma prateleira bem no alto da parede da janela ou acima da porta. Ali você pode colocar caixas decorativas com documentos ou coisas como decorações de Natal. Se você aplicar a regra de separar o que é de uso diário do que é de uso raro, o seu quarto vai parecer muito mais espaçoso e funcional. Confie em mim. E vamos combinar. Quando você deita na cama e vê tantos objetos ao mesmo tempo, o quarto ganha uma energia de bagunça mesmo se estiver arrumado. E ainda tem gente que diz, se tá limpo e organizado, já é suficiente. Gente, nada disso. Limpeza e organização é o mínimo em qualquer ambiente. E não é apenas isso que deixa a decoração aconchegante e bonita. Mas fazer uma limpa no que está ocupando espaço ajuda sim na leveza, porque a transformação começa tirando algumas coisas e não comprando mais. E se eu te dissesse que tem um detalhe que pode deixar o quarto muito mais confortável, sem trocar nenhum móvel? Agora vamos falar da cama. Compara esses 2 quartos. Os 2 têm praticamente os mesmos móveis, mas nesse aqui a cama parece invisível. Então anota aí. A cama tem que ser o ponto principal do seu quarto, porque é a primeira coisa que a gente vê quando entra. Mas a dúvida é como dar destaque para a cama. Bom, vamos imaginar que você tem uma box tradicional igual a essa. A primeira coisa que ajuda aqui é a cabeceira, porque ela funciona quase como uma moldura que faz a cama parecer mais confortável. Mas se você quer economizar e fazer algo diferente, pode criar um painel com pintura, usar um adesivo ou até aplicar tecido como uma cabeceira. O ideal é que ele pegue a largura de toda a parede, porque isso faz o quarto parecer maior e ajuda a cama a ganhar mais presença. E dependendo de como você aplica, o efeito do resultado pode ser diferente para aumentar o teto ou até deixar o quarto mais largo. E já a gente vai falar mais de cama posta. Agora vamos resolver uma dúvida muito comum. E se a cama fica embaixo da janela? Isso acontece muito em apartamentos pequenos. Nesse caso, você pode usar uma cabeceira mais baixa logo abaixo da janela, como nessa foto. Mas existe outro detalhe tão importante quanto a cabeceira, a roupa de cama. Você pode ter um quarto simples, mas quando a cama tá bonita, parece que o quarto inteiro ficou melhor. A maior dúvida aqui é o que precisa ter para arrumar a cama. Muita gente acha que precisa de um monte de almofadas e decoração, e não precisa. É simples. Além da roupa de cama e travesseiros,
tenha uma colcha, 3 almofadas e, se quiser aquela cara de hotel, uma mantinha nos pés e pronto. Olha como a cama já vira o destaque do quarto. E o próximo item costuma causar debates por aqui. Agora deixa eu entrar numa polêmica. Olha essas duas cortinas. Qual você acha que fica melhor no quarto? A primeira, durante anos, foi o sonho de consumo de muita casa brasileira. Quem lembra? Especialmente nas décadas de 80 e 90, ela funcionava como um símbolo de sofisticação da época. E os cenários das mansões da novela das 8 ditavam a moda com essas cortinas. Tinha o bandô para esconder os trilhos de alumínio, babados, camadas de tecido e quanto mais pano tinha, mais chique parecia. Me conta, você tem lembranças assim na casa de alguém? Mas olha, os quartos aconchegantes de hoje seguem um caminho leve. Claro, seu gosto importa, mas se você não quer um quarto no estilo clássico para usar cortina assim, prefira tecidos mais leves, de cores lisas e que vão até o chão, porque isso deixa a luz entrar de um jeito muito mais agradável e o quarto parece respirar melhor. Para que a cortina combine com as cores da cama, o truque é repetir uma das cores. Por exemplo, se a sua colcha for branca e as almofadas tiverem detalhes em bege, a cortina pode ser exatamente nesse tom de bege. Mas e as persianas? Pode usar ou não pode? Claro que pode, e eu vou até defender elas aqui. Se a cama fica embaixo da janela, em alguns casos uma persiana no estilo romano funciona melhor, porque a cortina precisa de um vão atrás da cama para ser aberta e nem todo mundo pode ter isso. E essa cortina é o modelo que mais se aproxima do aconchego de uma de tecido. Mas presta atenção aqui, você pode trocar a cortina e fazer tudo certinho. E mesmo assim continuar sem entender por que o quarto ainda está te cansando. Tem algo aqui que costuma estar espalhado pelo ambiente inteiro e vamos ver agora. Depois de acabar o vídeo, olha para todo o seu quarto. Será mesmo que tudo combina? Às vezes não tem nada feio, mas várias estampas juntas criam uma certa confusão. E quando tudo chama atenção, a decoração fica cansativa. Então eu vou te mostrar como combinar. Primeiro, uma boa notícia. Você não precisa de um monte de almofadas, manta e enfeites em cima da cama. Na maioria dos casos, como eu disse, uma colcha, uma manta e 3 almofadas já resolvem muito bem. Mantenha a roupa de cama e a cortina em cores mais lisas. Assim você cria uma espécie de tela neutra para usar os detalhes coloridos. Depois, se você adora estampa, escolha uma principal. Pode ser floral, um geométrico ou um padrão mais clássico. E repita isso em alguns pontos do quarto. Por exemplo, na manta e nas 2 almofadas. A terceira almofada pode ser lisa ou até em veludo para dar um toque mais elegante. E tem outra coisa que muita gente esquece. Textura como essas também decoram. Uma manta de tricô jogada aos pés da cama e, se você gosta de crochê, almofadas assim funcionam muito bem em quartos com uma proposta mais natural ou até no estilo boho. Aliás, se até aqui você já se identificou com algumas dessas coisas no seu quarto, deixa o like, porque isso me ajuda a saber do que você gosta e me mostra que vale a pena trazer mais episódios dessa série. Certo, até aqui a gente falou de ajustes pequenos, coisas que você consegue mudar sem trocar móveis e sem fazer reforma. E os próximos são a cereja do bolo para o seu quarto ficar espetacular. Agora imagina 2 cenas. Primeira cena, você entra no quarto, acende a luz e existe apenas um ponto forte no teto. Só isso. Segunda cena, o mesmo quarto, mas agora existe uma luz suave ao lado da cama, com uma iluminação indireta e a luz num tom amarelo. Você sentiu a diferença só de imaginar, né? Porque a iluminação não serve apenas para iluminar, ela cria sensação. E talvez esse seja um dos elementos mais subestimados da decoração. Muita gente troca cortina, roupa de cama, mas continua usando o quarto com uma única luz forte. Aquela luz que parece perfeita para procurar um parafuso perdido no chão, mas não dá para relaxar antes de dormir. Hoje existem soluções muito simples que já falamos por aqui em outros vídeos, desde abajures até luminárias recarregáveis. Mas uma tendência que eu gosto bastante são as arandelas magnéticas. Pequenos pontos de luz que nem precisam de obra. Eu mesma gosto muito dessas luminárias recarregáveis
porque você pode testar em vários ambientes sem gastar quase nada. E o mais interessante é que você pode criar cenas diferentes dentro do mesmo quarto. Uma luz para ler, outra para assistir TV, outra para aquele momento em que você só quer desacelerar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O seu quarto diz alguma coisa sobre você ou poderia ser o quarto de qualquer pessoa? Eu pergunto porque existe uma diferença entre um quarto arrumado e um quarto que tem identidade. E eu não estou falando de comprar coisas. Estou falando de ter o que faz sentido para você. Uma foto, um livro que você gosta, um quadro que traz uma sensação boa. Porque o quarto é o ambiente mais íntimo da casa. Ele não foi feito para impressionar visitas, ele foi feito para acolher você. E sabe uma coisa curiosa? Às vezes a pessoa passa anos tentando deixar o quarto mais bonito, quando o que está faltando é deixar ele mais pessoal. Eu adoro a ideia de ter alguns porta-retratos, um difusor com um cheirinho agradável. São detalhes simples, eu sei, mas que fazem o quarto parecer seu. E isso tem muito mais valor do que seguir todas as tendências da internet. Porque tendência muda, mas o conforto não. Essa dica eu aplico na minha casa. Existe diferença entre cama arrumada e cama decorada. Você não precisa de 8 almofadas nem 15 camadas de tecido como aquelas camas perfeitas do Pinterest. Porque vamos combinar uma coisa, a foto fica linda, mas quem é que vai tirar tudo isso toda noite, hein? A ideia de um quarto confortável não é dar trabalho. Por isso, numa cama tradicional, eu gosto de manter as coisas simples. E sem exageros na roupa de cama e na decoração como um todo. Assim você cria aquela sensação de cama convidativa sem transformar a hora de dormir numa missão impossível. Eu sei que é difícil saber o que combina com o quê. Então, para te ajudar, eu deixei nesse QR Code algumas ideias de combinações para vestir a sua cama que eu indico nas consultorias. E agora eu vou mostrar as 3 coisas que, como decoradora, eu realmente não abriria mão no meu quarto. Vamos imaginar que eu estou começando a decoração do zero. Esse é o meu quarto, mas eu não posso comprar tudo de uma vez. Então, por onde começar? A primeira coisa seria uma boa roupa de cama em algodão, porque isso é o que eu vou usar todos os dias. A segunda seria um tapete ao lado da cama, porque conforto não é só o que a gente vê. E acordar pisando num tapete confortável muda completamente a experiência. E a terceira seria um ponto de luz aconchegante. Pode ser um abajur que cria uma luz suave para o final do dia. Isso já consegue transformar bastante a sensação do quarto. E talvez esse seja o maior segredo da decoração. Um quarto super simples, mas com leveza, é visualmente rico. Os ambientes mais bonitos nem sempre são os mais caros. Eles são apenas os mais bem pensados e você vai construindo isso aos poucos. No próximo episódio, vamos ver o banheiro. Mas já comenta o que mais você quer ver por aqui. E se você faz parte do Clube Decore, muito obrigada por ajudar esse canal a continuar existindo. Agora clica no próximo vídeo que já está aparecendo na tela, porque a próxima transformação da sua casa pode começar por ele. Até mais!